Cumprimento a todos os irmãos com a paz de meu Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, da confissão à consolação. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos em busca da tua graça, em busca da tua bênção, em busca do Espírito Santo para iluminar a nossa mente ao abrirmos a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. O capítulo 9 de Daniel contém uma das mais lindas e preciosas orações. Em momentos cruciais da vida, nós precisamos orar. Quando Daniel e os seus companheiros estavam com um decreto de morte pendente sobre a cabeça deles, eles oraram. E Deus respondeu. Quando novamente um decreto do rei Dario proibia qualquer petição, qualquer oração a qualquer outro Deus que não fosse diretamente feita ao rei, Daniel novamente orou. E a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele entrava no seu quarto, com as janelas abertas, ele orava. Uma vida de incessante comunhão com Deus. E agora no capítulo 9 de Daniel encontramos a mais longa oração de Daniel. Ele não tinha entendido a visão das 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Passaram-se mais de 10 anos e Daniel continuou orando, buscando entendimento. E agora Deus responde à oração de Daniel. Quando nós lemos a oração do capítulo 9, dá-nos a entender que Deus respondeu rapidamente à oração de Daniel. Queridos, lembremos que foram 10 anos depois da visão do capítulo 8, que ele recebeu a explicação das 2.300 tardes e manhãs no capítulo 9. Isso nos ensina perseverança na oração. Não desista de orar. Não desista de crer, de confiar. Deus, no tempo certo, responderá às nossas orações. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é realmente a maior profecia de tempo registrada na Bíblia. Haviam passado mais de 10 anos desde que Daniel tivera a visão. Fora-lhe declarado em Daniel capítulo 8 e o verso 26. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Mas Daniel ainda estava ansioso por compreender o que significava aquele longo período de tempo. O cativeiro babilônico de 70 anos chegara ao fim e o profeta desejava profundamente saber como e quando o seu povo seria liberto e retornaria para Jerusalém. Desde a sua última visão, em Daniel capítulo 8, transcorreram muitas modificações. Babilônia não existia mais como império mundial. A Medo-Pérsia agora assumira o domínio do mundo. E Dario, o Medo, reinava em Babilônia. O que viria em seguida? O que aconteceria para o povo de Deus ainda cativo em Babilônia? Estas eram perguntas que estavam na mente de Daniel enquanto ele orava. Na parte de domingo, a centralidade da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e vamos ler os versos 1 e o verso 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel chegou a esta conclusão de que os 70 anos de cativeiro estavam para terminar. Como ele chegou a esta conclusão? Estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Estudando o livro de Jeremias, Daniel entendeu que o período do cativeiro de 70 anos estava por terminar. Daniel compreendeu a importância do momento histórico em que ele estava vivendo. Tenhamos em mente, queridos irmãos, que Daniel fez essa oração em 539 a.C., exatamente no ano em que o Império Medo-Persa substituiu Babilônia. Portanto, quase 70 anos haviam se passado desde que Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém e destruído o templo. Sendo assim, de acordo com a profecia de Jeremias, os israelitas logo retornariam para sua terra natal.
Estudando as escrituras que lhe estavam disponíveis, Daniel entendeu as razões do cativeiro de Israel. Ele sabia que o motivo tinha sido a apostasia, o pecado do seu povo. A vida de Daniel era atarefada, porém ele encontrava tempo para orar 3 vezes por dia, ajoelhado dentro do seu quarto. A constante lembrança de que Jerusalém e o templo estavam totalmente destruídos entristecia Daniel. Por isso ele estava estudando esta profecia, para entender quão perto estava o retorno de Israel para Jerusalém. Foi o estudo das Escrituras que despertou no coração de Daniel o desejo intenso de ver o seu povo restaurado, sua cidade reconstruída, o templo reconstruído. Queridos, ao nos aproximarmos dos últimos dias da história desta terra, precisamos mais do que nunca estudar a palavra de Deus. Sermos o povo da Bíblia é estudando a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, que seremos reavivados, que entenderemos os dias em que estamos vivendo e almejaremos ardentemente o estabelecimento do reino do nosso Deus, o reino do nosso Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, um apelo à graça. Lemos agora em Daniel capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Nesta oração de Daniel, em nenhum momento ele pede explicação para a calamidade do seu povo. Ele sabia por que o povo estava sofrendo. Ele sabia as razões do cativeiro. A última vez que vimos Daniel necessitando compreender alguma coisa foi no capítulo 8, quando ele falou sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele não entendeu. Essa oração de Daniel é um apelo à graça de Deus, à sua disposição de perdoar o seu povo, mesmo que tivesse pecado e feito mal. Por isso Daniel orou. No capítulo 9, verso 18, diz: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados ou confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel tinha esperança na graça e na misericórdia de Deus. E no verso 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel clamou pela graça divina, ele clamou pela honra de Deus. A tua cidade, Senhor, está destruída, o teu povo está cativo. Daniel assumiu um papel de intercessor, identificando-se com o seu povo, representando-o diante de Deus. Dizia ele: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. Pecamos e cometemos iniquidade, e fomos rebeldes, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Agora, pois, ouve, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel se identificou com a pecaminosidade do povo, como se ele próprio fosse culpado de todos aqueles pecados. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa-nos, atende-nos e opera sem tardar,
por amor de ti mesmo. Daniel identificou-se com a condição do povo de Deus como um todo, como Cristo também fez por nós. Moisés também no deserto se identificou com a pecaminosidade do povo, pedindo que Deus perdoasse o povo, ou então riscasse o seu próprio nome do livro da vida. Tanto Moisés como Daniel assumiram a mesma posição de Jesus Cristo, nosso intercessor. Nós não podemos olhar para a apostasia do povo de Deus de forma indiferente. Não podemos ver a mornidão de Laodiceia e cruzar os braços e dizer que está tudo bem. Não, queridos, não está tudo bem. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 9, que aqueles que receberão o selo de Deus serão aqueles que gemem, que choram por causa da iniquidade do povo de Deus. Nós precisamos ter o mesmo espírito de intercessão de Daniel, de Moisés, de Jesus. Se existe algo que você pode confiar, meu irmão, é na graça divina. Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer reavivar a sua igreja. Deus deseja derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E em vez de falarmos rico sou e de nada tenho falta, vamos chorar e gemer pela pecaminosidade, pela mornidão, e vamos buscar o reavivamento, vamos buscar o batismo do Espírito Santo, vamos confiar nessa graça infinita, nesta graça que restaura e que perdoa todo aquele que confessa. Quando eu leio a oração de Daniel e vejo a angústia de Daniel, chorando e clamando e confessando, eu não posso imaginar que existiam muitos milhares de israelitas orando da mesma forma. Não, queridos. A maioria dos israelitas cativos estavam tranquilos vivendo em Babilônia. Se acostumaram com Babilônia. Eles não estavam nem pensando em retornar para Jerusalém e não retornaram para Jerusalém, mesmo quando receberam a ordem para retornar. Queridos, hoje a Igreja de Deus pode estar muito bem confortável com Babilônia. Pode não estar sonhando com a nova Jerusalém, com o céu, com a nova terra, com a volta de Jesus, mas Deus tem um remanescente, representado aqui por Daniel. E também você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente, que ora, que chora, que intercede, que geme, e quer ver o reino do nosso Senhor Jesus Cristo implantado, quer ver o nome de Deus glorificado, a justiça e o caráter de Deus reivindicados. Queridos, vamos nos unir em oração. Vamos fazer parte deste remanescente fiel que não se acomoda, que não se conforma com a apostasia generalizada. Deus derramará o Espírito Santo sobre você e sobre mim. Deus responderá às nossas orações. Aleluia. Na parte de terça-feira, o valor da intercessão. O que é intercessão? Intercessão é quando você ora e jejua e se coloca no lugar da pessoa que você quer salvar. E você geme, e você chora. E queridos, nós precisamos entender que a oração intercessória, ela abre canais entre o céu e aquelas pessoas por quem nós estamos orando. Nós abrimos canais entre o céu e aquela pessoa. Mesmo que a pessoa por quem você está orando não tenha conhecimento disso. Mesmo que esta pessoa não tenha pedido ou não tenha autorizado você a orar por ela, você pode orar. Sim, você não precisa do consentimento daquela pessoa. Você ora por ela em silêncio, em segredo, e você está abrindo canais entre o céu e aquela pessoa, e o Espírito Santo está impactando a vida dela. A intercessão é uma poderosa arma que Jesus colocou nas nossas mãos. Quando você lê o livro escrito por Roger Morneau, com o título Respostas Incríveis à Oração, neste livro você vai encontrar o poder da oração de intercessão. Aqui na página 10 e 11, Roger Morneau diz: não posso explicar o que acontece quando pedimos a Deus que perdoe os pecados de outra pessoa, mas já vi as transformações que começam a ocorrer na vida dela. Queridos, nós não precisamos entender o que acontece quando nós estamos pedindo perdão para os pecados de outras pessoas que nem mesmo confessaram os seus pecados. E nós estamos em nossas orações e intercessões, estamos pedindo perdão para elas. O que acontece? Nós não sabemos o que acontece. Mas o que nós sabemos é que Deus vai operar na vida dessas pessoas. Deus jamais desrespeita o livre-arbítrio de qualquer pessoa.
Mas quando nós oramos pelas pessoas, Deus atua diretamente na vida delas. Ele pode livrar aquele indivíduo das correntes do pecado, dos vícios, permitindo assim que aquela pessoa por quem estamos orando use o seu livre-arbítrio para escolher o bem. Casos considerados perdidos não são casos perdidos quando você intercede, quando você ora, quando você jejua. Jesus nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar em todo e qualquer assunto. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha impactar a vida daqueles por quem estamos orando, trazendo libertação, realizando milagres. Vamos falar para Jesus Cristo o que realmente queremos que elas vençam, que pecado queremos que elas abandonem. Vamos citá-las por nome, vamos citar os pecados por nome. Precisamos todas as manhãs acordar mais cedo e dedicar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos para intercedermos pelas pessoas que queremos salvar. Nós lemos no livro Parábolas de Jesus, na página 384, que a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brota constantemente do íntimo. Queridos, esse desejo de ser uma bênção na vida dos outros, esse desejo de salvar as pessoas, isso deve brotar espontaneamente do nosso íntimo. Isto é prova de que o nosso caráter está sendo aperfeiçoado à semelhança do caráter de Jesus. Ao orarmos por membros da nossa família e por amigos, nós devemos ter a certeza de que o Espírito Santo vai abrir canais entre o céu e aquela pessoa e vai atuar na vida delas. E você pode dizer, mas pastor, elas têm o livre-arbítrio para aceitar ou não? Sim, queridos, mas nós também temos o livre-arbítrio para orar por estas pessoas ou não. E nós decidimos orar, orar sem cessar, jejuar por elas e nunca desistir. E se nós morrermos, quem vai continuar esta oração? Jesus Cristo. As nossas orações não morrem. Nós podemos morrer, mas não as nossas orações. Jesus continuará fazendo estas orações, intercedendo e atuando na vida destas pessoas. Foi assim que aconteceu com Saulo. Estevão morreu, mas a oração de Estevão não morreu. E esta oração de Estevão foi tomada por Jesus Cristo, que continuou trabalhando no coração de Saulo até que ele se rendeu a Jesus Cristo e se tornou o grande apóstolo dos gentios. Através das orações de intercessão, nós vamos provar para o mundo todo que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele não somente muda o curso da história, mas ele também muda o curso da vida das pessoas por quem oramos. Oremos sem cessar, provando que ele é o Deus dos impossíveis. Na parte de quarta-feira, a obra do Messias. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e vamos ler a partir do verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Queridos, quando nós lemos estes dois versos, onde Daniel deu a ênfase de que, estando ele ainda falando na oração, 2 vezes ele repetiu a mesma frase, dá-nos assim a entender de que a oração de Daniel foi respondida rapidamente. Sim, ela foi respondida rapidamente. Mas lembre-se que por mais de 10 anos ele não tinha entendido a visão das 2.300 tardes e manhãs. E quando você lê aqui no capítulo 9, verso 21, estando eu ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio. A palavra hebraica aqui para visão é razon. Razon é a palavra hebraica para a visão geral do capítulo 8, onde apareceu o carneiro com 2 chifres e então o bode com 1 chifre. Queridos, esta visão geral é definida pela palavra hebraica razon. Porém, queridos, quando o anjo Gabriel chegou para Daniel para explicar a visão, o anjo não usou a palavra hebraica razon. Por quê? Porque Daniel entendeu a visão do carneiro e do bode. Porque Deus deu a visão e deu a explicação.
Porém, Daniel não entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs. E Deus usa uma palavra hebraica específica para a visão das 2.300 tardes e manhãs. E a palavra é maré. Maré é a palavra hebraica para a visão das 2.300 tardes e manhãs. Quando o anjo Gabriel apareceu para Daniel, aqui no capítulo 9 e no verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. A palavra visão usada pelo anjo Gabriel aqui não é razão. A palavra hebraica usada pelo anjo é maré, a visão específica das 2.300 tardes e manhãs. Aqui em Daniel 9, verso 24, o anjo Gabriel explicou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Queridos, o anjo Gabriel, ao iniciar a explicação das 2.300 tardes e manhãs, deixou claro de que este longo período de 2.300 anos seria dividido em duas partes. Primeiramente, 70 semanas. 70 semanas, anos, que são 490 anos. 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. 490 anos. Estas 70 semanas seriam separadas especificamente para o povo de Daniel, o povo de Israel. E durante este período dos 490 anos, o que Deus faria? O verso 24 menciona 6 aspectos, 6 propósitos. Primeiro, cessar a transgressão. O que significa cessar a transgressão? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo reconciliaria o pecador com Deus. Em segundo lugar, aqui diz que Jesus daria fim aos pecados. Ele tomaria sobre si os nossos pecados. Em terceiro lugar, ele expiaria a iniquidade. Jesus é a nossa expiação. Expiação se refere à morte substituta de um animal no lugar do pecador. Em vez do pecador morrer, um animal morria no lugar dele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. Uma morte expiatória, uma morte substitutiva, uma morte que nos perdoaria os pecados e nos purificaria dos nossos pecados. Por isso aqui diz que ele viria para expiar a iniquidade. E em quarto lugar, aqui diz que ele viria para trazer a justiça eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa justiça. É nele que somos justificados pela fé. E em quinto lugar, aqui diz que Jesus Cristo viria para selar a visão e a profecia. Queridos, a ideia de selar aqui não tem o significado de encerrar, mas de confirmar, ratificar. Estas 70 semanas seria o selo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porque através destas 70 semanas, especificamente a 70ª semana, a última, selaria a visão. Por quê? Provaria matematicamente, de forma irrefutável, de que Jesus Cristo é o Messias, é o Cordeiro de Deus, e que a visão histórica e matematicamente, a visão está correta. Isto é provado através da 70ª semana, porque foi ali que tudo aconteceu. O batismo de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e o final dos 490 anos. E por fim, queridos, no finalzinho do verso 24 diz assim: ele veio para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos mencionados aqui na profecia se refere ao Santíssimo do Santuário Celestial. Exatamente. Jesus Cristo morreria pelo pecador, ressuscitaria e subiria para o céu. Ele seria entronizado no céu. E ele ungiria o santuário celestial. Queridos, o santuário terrestre teve que ser ungido antes de ser usado. É assim que nós lemos em Êxodo capítulo 40, verso 9, que Moisés teve que ungir todo o santuário,
desde o pátio, o lugar santo e o santíssimo, antes de ser usado. Assim também o santuário celestial seria ungido no dia do Pentecostes. Durante esta festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus, não somente ungiu o Santo dos Santos, mas ele também foi entronizado no santuário celestial como o nosso intercessor. Esta frase, ungir o Santo dos Santos, ela é uma frase de transição entre o santuário da terra e o santuário do céu. Os judeus não entenderam esta transição do santuário da terra para o santuário do céu. Até hoje, eles estão tentando reconstruir o templo em Jerusalém. Queridos, eles não entenderam que o templo terrestre era somente uma cópia, passageira, temporária, e que Jesus Cristo morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do santuário celestial. Jesus Cristo morreu no pátio do santuário celestial, no planeta Terra. Jesus Cristo morreu no altar de sacrifício do santuário celestial, o Monte do Calvário. Jesus Cristo subiu ao céu e foi entronizado no santuário do céu. E lá ele intercede por nós. Não precisamos reconstruir o santuário na terra, porque aquilo era uma cópia passageira. Nós temos que valorizar, nós temos que voltar os nossos olhos para o santuário do céu, onde Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. A chave para entender a doutrina do santuário foi introduzida aqui no Velho Testamento, exatamente em Daniel capítulo 9, verso 24, quando Deus disse para ungir o Santo dos Santos. Os eventos messiânicos da 70ª semana unem o passado com o futuro, o santuário da terra com o santuário do céu, o terrestre com o celestial, o temporal com o eterno. A unção do santuário celestial ocorreu especificamente 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, no dia do Pentecostes. Ali Jesus Cristo foi entronizado como nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na parte de quinta-feira, o calendário profético. Convido você para ler agora Daniel 9 e o verso 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Deus, de forma didática, deu ordem para o anjo Gabriel explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs para o profeta Daniel. E Deus começou a explicação usando, primeiramente, o período das 70 semanas, 490 anos. Deus deu aqui no verso 25 a data inicial da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porém, Deus começa explicando, primeiramente, os primeiros 490 anos. Por isso Deus diz, sabe e entende, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando Deus deu a visão para Daniel, Jerusalém estava destruída. Então Deus disse, vai sair uma ordem para restaurar Jerusalém. E a data desta ordem para restaurar Jerusalém é a data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, a data inicial para os primeiros 490 anos. Queridos, nós precisamos saber qual foi a data, qual foi o ano em que saiu a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando você abre a Bíblia em Esdras capítulo 6 e o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Você percebe que aqui Deus menciona 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Primeiramente, o decreto de Ciro, no ano 537. Depois, o decreto de Dario, em 519. E depois, o decreto de Artaxerxes, em 457. Queridos, nós temos que escolher qual desses 3 decretos é realmente a data inicial das 70 semanas, dos 490 anos. O de Ciro, em 537, o de Dario, em 519, tudo isso antes de Cristo, ou de Artaxerxes, em 457. Nós precisamos escolher desses 3 decretos
um decreto que possa ser historicamente confirmado como sendo verdadeiro. Nós sabemos que Jesus Cristo viveu nos dias de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador romano na Palestina. A história mostra que Pôncio Pilatos reinou ali na Palestina do ano 26 até o ano 36. E Jesus Cristo foi batizado nos dias de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo foi morto nos dias de Pôncio Pilatos. Portanto, queridos, nós não podemos escolher um decreto desses três que não coincida historicamente com o reinado de Pôncio Pilatos, o governador romano na Palestina. Considerando que o verso 25, capítulo 9, verso 25 de Daniel, nos declara que desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o batismo de Jesus, porque Messias quer dizer ungido. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega e ungido é a palavra em português. Portanto, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus, quando ele foi publicamente ungido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus, portanto Jesus foi ungido no batismo. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus, precisam existir 483 anos, ou seja, 7 semanas mais 62 semanas. Isto significa que são 69 semanas. 69 semanas vezes 7, nós teremos o resultado. Qual? 483. Portanto, queridos, são 483 anos desde o ano em que saiu a ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus. Agora, se você pegar o decreto de Ciro, que foi em 537, e diminuir 537 menos 483, você chega em que resultado? Então fica provado, queridos, que este primeiro decreto de Ciro não é a data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, não é a data inicial para as 70 semanas, os 490 anos. Vamos então agora para o segundo decreto, o decreto de Dario, em 519. E você diminui 483 de 519. E você chega então a que resultado? Também não foi o ano do batismo de Jesus. Agora você pega o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes, que saiu no ano 457 a.C. Em 457 a.C., ali foi o 7º ano do rei Artaxerxes, exatamente como diz aqui em Esdras capítulo 7 e o verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netinins no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém e era o 7º ano deste rei, o 7º ano de Artaxerxes. Historicamente, Artaxerxes começou o seu reinado em 464. A história prova que Xerxes, o pai de Artaxerxes, foi morto em 465. Portanto, queridos, o primeiro ano de Artaxerxes é 464. Foi no 7º ano que foi feito o decreto para a reconstrução de Jerusalém. O 7º ano é 457. Se você diminuir de 483 menos 457, você então vai chegar ao ano 27. Para fazer essa conta, você tem que apagar o ano 0, ou seja, tirar o ano 0, porque não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo, nós pulamos para o ano 1 depois de Cristo. Quando você faz a conta 483 menos 457, o resultado é 26. Considerando que não existe o ano 0, você acrescenta 1. Então você tem a data do batismo de Jesus, que é o ano 27. Queridos, o único decreto que pode ser historicamente provado como verdadeiro para o início das 2.300 tardes e manhãs e para o início das 70 semanas é o decreto de Artaxerxes, em 457. Lembre-se que antes de Cristo os anos decresciam. 457, 456, 455, veio até chegar no ano 1 antes de Cristo.
e então pula para o ano 1 depois de Cristo. E você vai chegar então até o ano 27 depois de Cristo, o ano do batismo de Jesus. Será que Jesus foi realmente batizado no ano 27? Abra sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 e o verso 1. Aqui nós lemos em Lucas capítulo 3, verso 1 em diante. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista começou a batizar as pessoas no ano 15 do império de Tibério César. Queridos, a história prova que Tibério César começou a reinar no ano 12 depois de Cristo. E aqui diz que João Batista começou a batizar no ano 15 do império de Tibério César. Quando você soma 12 mais 15, são 27. 27 é o ano em que João Batista estava batizando no Rio Jordão. É o ano em que Jesus Cristo foi batizado. Lucas capítulo 3, verso 1 até o verso 3, confirma, queridos, que realmente o decreto que dá início à reconstrução de Jerusalém e início às 2.300 tardes e manhãs é o decreto de Artaxerxes em 457. E diminuindo daí 483, nós vamos chegar ao ano 27. Outro fator histórico, queridos, aqui no capítulo 3 de Lucas, verso 2, diz que quando Jesus Cristo foi batizado, quando ele exerceu o ministério dele na terra, quem era o sumo sacerdote? No capítulo 3, verso 2, diz, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Exatamente, queridos, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E quando você investiga a história dos judeus, você vai descobrir que Anás foi sumo sacerdote do ano 6 ao ano 14 depois de Cristo, e Caifás foi sumo sacerdote do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. Portanto, queridos, no ano 27, quando Jesus foi batizado, realmente o sumo sacerdote era Caifás. Outro fator importante mencionado aqui em Lucas capítulo 3, aqui menciona no capítulo 3, verso 1, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Pôncio Pilatos, historicamente, pode ser provado que ele reinou como governador romano do ano 26 ao ano 36. E mais aqui menciona Herodes, tetrarca da Galileia. Herodes foi tetrarca da Galileia do ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. E também menciona aqui no verso 1 Filipe. Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides. Em que época Filipe foi tetrarca da Itureia e da província de Traconides? Historicamente pode ser provado que foi do ano 4 a.C. até o ano 33 depois de Cristo. Queridos, essa combinação de datas, aqui em Lucas capítulo 3, ratifica a veracidade da profecia e pode ser considerada a prova dos 9 da profecia. A data indicada na profecia das 70 semanas para o batismo e a morte de Jesus corresponde exatamente aos fatos históricos de Lucas capítulo 3, versos 1 e verso 2. Isso é tão verdade e irrefutável que no ano de 1656, neste ano de 1656, ocorreu uma disputa lá na Polônia entre alguns distintos eruditos judeus e os católicos a respeito das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Os rabinos foram tão fortemente pressionados pelo argumento que provava a messianidade de Jesus, provando que Jesus foi o verdadeiro Messias. Eles foram tão fortemente pressionados que os judeus rabinos interromperam a discussão e saíram da sala. Posteriormente, eles se reuniram e colocaram uma maldição sobre qualquer judeu que tentasse decifrar e entender as 70 semanas de Daniel. Eis aqui o anátema que eles colocaram: que os ossos e a memória do que tentar aferir as 70 semanas apodreçam.
Voltando para Daniel capítulo 9, queridos. Abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 9. Vamos ler agora o verso 26. E depois das 62 semanas, entendam que quando nós lemos no verso 26, depois das 62 semanas, na realidade é depois das 69 semanas. Quando você presta atenção no verso 25, você entende que Deus dividiu as 70 semanas em 3 períodos. 7 semanas, depois mais 62 semanas e depois então a última semana. Então, queridos, quando no verso 26 fala depois das 62 semanas, entendemos que seja depois das 69. Foram as 7 primeiras e depois as 62. Depois das 62, o Messias será tirado. Precisava ser esta profecia mais clara, mais específica. Aqui diz claramente, depois do ano 27, o Messias seria tirado. E realmente, queridos, o Messias exerceu um ministério de 3 anos e meio. Do ano 27, o ano do batismo, até o ano 31, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. Aqui diz especificamente o verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o exército romano. Jesus morreu sob ordem de Pôncio Pilatos, governador romano, e foram eles que destruíram a cidade de Jerusalém, e o santuário. Isto aconteceu no ano 70, e o seu fim será como uma inundação, e até no fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E agora o verso 27. E ele, Jesus Cristo, firmará um concerto com muitos por 1 semana. É a última semana. Você percebe como Deus dividiu as 70 semanas em 3 períodos? 7 semanas, 62 semanas e a última semana, a 70ª. Nesta última semana, diz o verso 27, Jesus firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A última semana das 70 foi do ano 27 ao ano 34. Jesus morreria na metade da última semana. Que ano seria? O ano 31. E que ano Jesus Cristo morreu? Exatamente no ano 31. Jesus morreu no dia 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário judeu. Jesus morreu no dia 14 de Nisan, do ano 31. Queridos, esta profecia prova de que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Mas a profecia não acabou com a morte de Jesus, no ano 31. A última semana vai até o ano 34. Eram mais 3 anos e meio até chegar no ano 34. E no ano 34, quando acabaram os 490 anos, o que aconteceu? Ali começou a conversão do apóstolo dos gentios. Foi ali no ano 34 que Estevão foi apedrejado e foi morto. E ele orou enquanto estava sendo apedrejado. E a oração de Estevão entrou nos ouvidos de Saulo e nunca mais saíram da mente dele, até que ele se converteu a Jesus Cristo e se tornou apóstolo dos gentios. Queridos, no ano 34, acabaram os 490 anos, terminaram as 70 semanas, e então o evangelho começou a ser pregado para os gentios, pelo apóstolo dos gentios. No ano 34, terminou o período que Deus separou para Israel como nação escolhida. Agora, do ano 34 para frente, qualquer israelita que quiser se salvar, pode se salvar, aceitando a Jesus como Salvador. Porém, a nação de Israel não é mais a nação escolhida. O Israel escolhido de Deus é o Israel espiritual do Novo Testamento. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Aleluia! Queridos, os 490 anos nos levam, portanto, desde o ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Mas ainda restam 1810 anos para completarmos os 2300 anos. Quando você faz a conta, 2300 menos 490, o resultado é 1810. Se os 490 anos terminaram no ano 34, você soma ao ano 34, você soma 1810. E você chegará então a 1844.
Aleluia! O que aconteceu em 1844? Lá no céu começou o juízo celestial. E aqui na terra, o que iniciou aqui em 1844? Deus fez nascer um movimento profético mundial, que passou pelo grande desapontamento profetizado em Apocalipse capítulo 10. Aquela profecia de Apocalipse 10, quando Jesus Cristo falou para João, pega o livrinho e come, ele será doce na tua boca e amargo no teu ventre. Ali a decepção, queridos, que os adventistas mileritas passaram em 1844, quando para o dia 22 de outubro de 1844, eles estavam esperando a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus, era o início do juízo celestial. 1844 é uma data no calendário profético de Deus, que marca o início do juízo celestial e marca o início da pregação do Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. A pregação do Evangelho eterno. Queridos, o Evangelho eterno é aquele que mostra Jesus Cristo não só como Salvador nosso, mas também como juiz nosso. É ele que se assenta no trono como juiz e nos julga. Por isso, João capítulo 5, verso 22, diz que o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Queridos, em 1844, acontecem as cenas registradas em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5 mostra o Pai assentado no trono com um livro selado com 7 selos na mão, mas ele, o Pai, não pode abrir. Não pode abrir. Quem pode oficiar o juízo celestial? Somente um ser humano. Um ser humano que se chama Jesus Cristo. Ele encarnou. Ele é o Deus que se tornou carne, se tornou um de nós. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou, subiu ao céu. Ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão da tribo de Judá é um nome que se aplica a Jesus Cristo como juiz, aquele que julga. É ele que recebe o livro da mão do Pai. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Jesus Cristo recebe o livro selado com 7 selos da mão do Pai. E agora ele começa a abrir selo após selo. O livro selado de Daniel, a parte selada do livro de Daniel, que Daniel não entendeu, é exatamente aquela que diz respeito às 2.300 tardes e manhãs ao juízo celestial, que teria início em 1844. E é exatamente este livro que é desselado pelo leão da tribo de Judá. Aleluia! Porque Jesus Cristo é o seu advogado e sacerdote, mas Jesus Cristo também é o nosso juiz. Em Amós capítulo 3, verso 7, Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente, queridos. Deus não faz nada sem revelar primeiramente aos seus servos, os profetas. Por isso Deus deixou revelado na profecia de Daniel o ano em que teria início o juízo celestial e o ano em que surgiria na terra um movimento profético mundial, pregando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Chegou a hora do juízo. Caiu Babilônia. E se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, este também beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, Deus fez surgir na terra um movimento profético mundial que proclama estas 3 mensagens angélicas. E no final das 3 mensagens angélicas, Deus nos dá as características deste remanescente fiel. Aqui diz o capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você está sendo convidado para participar deste remanescente fiel, que proclama as 3 mensagens angélicas, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.